Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta semana, o primeiro vídeo desta segunda. Uma semana que promete e muito, torcedor vascaíno. O elenco, hoje pela parte da manhã, desembarcou na cidade carioca, no Rio de Janeiro. Hoje não treina, ganha folga, mas amanhã já se reapresenta no CT Moacir Barbosa, visando o restante da temporada. Agora, de fato, o elenco principal deixa de jogar amistosos e entra em campo pelo Campeonato Carioca para buscar uma classificação nas semifinais da competição e, quem sabe, não sabemos, conquistar o tão sonhado título do estadual, que seria, sim, uma grande conquista para o elenco que ainda busca essa reformulação. E a gente vai falar sobre isso, meus amigos, pois o Vasco tem um time titular, mas ficou nítido nesses dois últimos amistosos, contra Inter Miami e River Plate, que necessita-se de reforços. E o Vasco vai contratar. A gente vai falar sobre isso neste Acorda Vascão, mas também falaremos sobre muitas outras novidades e principalmente, gente, sobre Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. A gente já falou sobre isso no Boa Noite Gigante, mas eu faço questão de vir aqui neste Acorda Vascão trazer novidades, pois é uma situação que, assim como eu falei no Boa Noite Gigante, chateia, entristece, revolta e comprova o porquê hoje o futebol carioca está caminhando a passos larguíssimos para uma falência. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a todos mesmo que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Vou chegar até aqui um pouquinho à frente, ó. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, dá essa moral. Esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do Torcedor Vascaíno, vídeo todos os dias, 3 vezes ao dia. Então se inscreva, a gente quer muito chegar à marca dos 85 mil inscritos, conto com você. E você, meu amigo, que está aqui todos os dias, assistindo todos os vídeos e ainda não é inscrito no canal, você não é bem-vindo aqui no canal do Gigante Vasco, tá entendendo? Tirando as brincadeiras, se inscreva, gente, ajuda mesmo o nosso crescimento, a sua inscrição. Então não saia desse vídeo, por favor, de verdade, sem se inscrever. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar para ajudar na divulgação deste vídeo. Deixe aqui também o seu comentário sobre a sua expectativa para este ano de 2023 e quais posições você acha que deve ser a prioridade. E também ative o seu sininho de notificação para que não perca nada se tratando de Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Batemos aqui, deixa eu só ajeitar, ó. Pronto, agora sim, vamos começar a falar de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente esse vídeo explicando o que irá acontecer nesta semana a vocês. Como a gente trouxe ontem, tivemos aí pela parte da manhã deste domingo o último treino na Flórida, no CT do Inter Miami, onde o Vasco treinou durante todo esse período em território norte-americano. O treino foi realizado pela parte da manhã e no fim da tarde o elenco viajou em direção ao Brasil, ao Rio de Janeiro, e a chegada é prevista para hoje, segunda-feira, pela parte da manhã. Como a gente trouxe, hoje o elenco não treina, ganha folga e se reapresenta amanhã, terça-feira, no CT Moacir Barbosa. Quarta, o Vasco já entra em campo novamente para enfrentar a equipe da Portuguesa, no estádio Luso Brasileiro, às 9h10 da noite. Porém, ainda há uma dúvida: se quem entrará nesse jogo contra a Portuguesa pela terceira rodada do Campeonato Carioca será o time titular ou o time C, o time misto, um mistão, como vem sendo falado, esse time alternativo do Vasco da Gama. E realmente é uma questão que estará nas mãos do Barbieri, mas tem que também ser repensada pelo departamento de futebol, pois a vida hoje do Vasco no Campeonato Carioca não é uma vida tão tranquila. Estamos, é claro, ainda na terceira rodada da competição, mas o Vasco ainda conquistou apenas 2 pontinhos. Se tratando de classificação, o Vasco se encontra na 9ª posição, à frente apenas de Madureira, Boa Vista e Nova Iguaçu, e fora do G4, que hoje é composto por Flamengo, Fluminense, Bangu e Volta Redonda. Então acho que o Vasco não vai passar por grandes problemas. Porém, é claro, se quer chegar aí às semifinais da competição, tem que começar a vencer, tem que começar a fazer pontos, e realmente uma ida com um time alternativo novamente para enfrentar a Portuguesa na quarta-feira pode ser um problema visando aí, né, a classificação do estadual. Então essa decisão está nas mãos do Barbieri, a expectativa é que o time principal
entre em campo contra a Portuguesa, mas é claro, veremos aí a melhor opção por parte do nosso atual treinador. Inclusive o próximo jogo após a Portuguesa, que será contra o Volta Redonda, no dia 30 de janeiro, às 8h30 da noite. Ontem tivemos a informação que o Vasco formalizou a Ferj o pedido para que essa partida aconteça em Cariacica. O mando de campo é do Vasco da Gama, o Vasco fez esse pedido e agora é esperar para ver qual será aí a ordem da Ferj, aceitar ou negar o pedido formalizado pelo Vasco. Então, além de enfrentar o Nova Iguaçu no Mané Garrincha, o Vasco também enfrentará o Volta Redonda no Espírito Santo, em Cariacica. Então, tanto o torcedor de Brasília quanto o torcedor do Espírito Santo terá o prazer de ver o Vasco da Gama jogando pertinho nesse ano de 2023. Porém, é claro, a gente fala de Campeonato Carioca, a gente fala de torcida, né, que vai ter aí o prazer de ver o Vasco da Gama, mas o que nós queremos mesmo falar e saber, meus amigos, é sobre reforços, contratações, e o Vasco vai contratar. O Vasco vai até o mercado e crava aqui até vocês. O Vasco está no mercado à procura de reforços. E aí vocês podem se perguntar, o que nós podemos esperar desta semana, Lucas? Vem coisa boa por aí? Eu primeiro cravo a vocês que o Vasco, volto a repetir, vai trazer reforços. Com relação à prioridade, também volto a repetir aquilo que eu sempre venho falando nos meus vídeos. O Vasco tem 4 posições que hoje são as prioridades. O Vasco quer montar um grande elenco, mas é claro, foca no seu time titular. E nesses 2 amistosos contra Inter Miami e River Plate, ficou nítido, ficou claro, ficou realmente visível ao olhar de todo torcedor vascaíno a necessidade do Vasco contratar em exatamente 4 posições. Um zagueiro, pois não tem condições do Miranda ser o titular, não tem condições do Ulisses nem sequer ficar à disposição, e pelo jogo que Robson Bambu apresentou contra o Audax, também não é um nome que será titular do Vasco da Gama. Então, o Vasco tem a necessidade urgente de ir até o mercado e trazer esse atleta. Havia a expectativa muito grande para que o Manuel Capasso, lembra dele? Jogador que veste a camisa do Atlético Tucumã, inclusive nem sequer foi relacionado para um outro campeonato de pré-temporada que o clube argentino irá atuar, mas o que temos em mãos é que as negociações já foram encerradas entre Vasco e o Atlético pelo Manuel Capasso, mas é um nome que de fato interessou. E o Vasco vai buscar um atleta desse estilo, um jogador que saiba sair jogando, um jogador jovem, um jogador do mercado sul-americano. O outro zagueiro também foi oferecido, né, um zagueiro colombiano de 25 anos, de seleção colombiana, mas até o momento o Vasco não respondeu à situação do atleta, mas deixa bem claro que o Gigante da Colina está sim no mercado à procura desse jogador para ser o grande titular do sistema defensivo do Vasco da Gama. Um nome que está sendo muito bem observado no Vasco da Gama é o João Vitor. Para quem não conhece, o João Vitor é um zagueiro do Benfica, e as informações que nós tivemos sobre a situação do João Vitor neste último final de semana é que ele não foi convocado para o jogo do Benfica no último sábado. O Benfica jogou no sábado e o João Vitor não foi convocado. O atleta não foi relacionado para a partida, pois realmente aguarda a definição da sua carreira e a grande expectativa é que ele venha a ser emprestado. Jogador que se adequa completamente àquilo que o Maurício Barbieri quer. É um nome que, volto a repetir, está no radar da diretoria, foi um nome que o Benfica busca dar aí rodagem para ele nesta próxima temporada e pode, além de ser esse alvo, além de estar na mira, ter negociações sendo geradas durante esta próxima semana que se inicia hoje. É um nome interessante, mas venho aqui falar dele apenas para contextualizar esse desejo e essa necessidade que o Vasco tem de reforçar o seu sistema defensivo. Não para por aí. Além do João Vitor, o Vasco vai ao mercado contratar um volante. O Vasco tem, na minha opinião, volantes de muita qualidade do elenco. O Vasco tem o Jair, que pelo futebol que apresentou contra o Inter Miami no último sábado, ficou claro, ficou evidente que é um jogador diferente, é um jogador de qualidade, tem muito a agregar a esse elenco do Vasco, é titular absoluto, é dono do meio-campo. Porém, fica nítido também que o Vasco precisará contratar um segundo volante, ou até mesmo um primeiro, dependendo daquilo que o Jair queira fazer dentro de campo e o Maurício Barbieri queira do atleta. O Jair pode atuar tanto de primeiro quanto de segundo, mas muito provavelmente será o primeiro volante do Vasco e o Vasco terá que ir ao mercado contratar esse segundo volante. A gente tem o Marlon Gomes, que é outro jogador de muita qualidade, que o Vasco já está encaminhando a sua renovação pelo destaque que vem tendo com a camisa amarelinha no Sul-Americano Sub-20, mas o Vasco ainda tem desejo de, mesmo com a presença do Marlon Gomes, mesmo com o Figueiredo atuando por ali, mesmo contratando o De Luca junto ao Bahia, tendo o Zé Gabriel
trazer um nome para ser esse primeiro volante, então vai intensificar também as negociações durante esta semana. E as últimas duas posições, a ponta esquerda, Diego Valois era um nome que havia estado no radar do Vasco, negociações foram abertas, mas não chegou a uma conclusão positiva com o Tadieres da Argentina, para que o Diego Valois viesse a ser esse grande atacante de ponta do Vasco, e também o camisa 10. O camisa 10 é o grande objetivo do Vasco, um atleta que o Vasco não vai medir esforços para contratar, um atleta que o Vasco vai gastar dinheiro e vai fazer um grande investimento para trazer um jogador de alto nível. Não à toa, nessa última semana, a gente trouxe a informação do Papo Gomes, jogador que foi campeão com a Argentina da Copa do Mundo, 10 do Sevilha, que esteve na mira do Vasco. O Vasco tentou a contratação do atleta, o que deixa cada vez mais claro como o Vasco vai agir para contratar esse craque, essa cereja do bolo, esse jogador diferente. São essas as posições que o Vasco está no radar e vai envolver reforços, nomes nesta próxima semana. A expectativa é que negociações venham a ser adiantadas e, como o próprio Paulo Brax falou, até o final de abril, 80% a 90% do elenco vai estar fechado e a expectativa é que nas próximas semanas de 3 a 4 reforços cheguem. Zagueiro, destro, volante, ponta esquerda e o camisa 10. Principalmente um zagueiro e um camisa 10 são as duas grandes prioridades do Vasco no mercado. Mas mesmo diante disso, o Vasco tem uma situação muito bem encaminhada. E não é zagueiro, não é atacante, não é meia e não é volante. É um goleiro. Léo Jardim. Ontem foi a última partida do Léo Jardim com a camisa do Lille. O atleta ficou no banco, não entrou em campo, mas a expectativa é que ele, após a partida, no caso de ontem, rescinda o seu contrato e chegue ao Rio ainda nessa semana para assinar um contrato em definitivo com o Vasco da Gama. O Lille até chegou já a ter que contratar um outro goleiro para ser o reserva do LOSC Lille, no caso, um goleiro também do futebol europeu, para substituir o Léo Jardim, que de fato fará grande falta para o clube francês. Jogador de muita qualidade, jogador diferente, um goleiro de seleção brasileira durante algum período de categorias de base, um goleiro de Grêmio, um goleiro de Boa Vista de Portugal, um goleiro de Rio Ave de Portugal, considerado uma das grandes promessas da posição, inclusive durante determinada aqui no futebol brasileiro, momento, mas acabou não fluindo, foi para a Europa, teve mais rodagem do que o próprio Ivan no futebol europeu e agora retorna para buscar grandes coisas no Vasco da Gama. Uma boa contratação, não é uma posição que era a prioridade, mas é como o Paulo Brax falou, estar atento às oportunidades de mercado, e o Léo Jardim foi uma baita oportunidade de mercado que apareceu para o gigante da colina. Para finalizar o vídeo, gente, vou passar rápido, e falo que vou passar rápido porque realmente serei breve no assunto, pois quero fazer um vídeo no Fala Gigante na parte da tarde para desenvolver mais essa situação. O governador Cláudio Castro, numa reunião, governador aqui do Rio de Janeiro, para ser mais exato, com a 777 Partners no final de novembro, falou o seguinte na mesa, quando a empresa norte-americana pediu garantias, no caso, sobre a licitação do Maracanã para um processo justo tivesse ocorrendo. Ele disse assim: o Maracanã tem que ser gerido por clubes e não por empresas. E além disso, falou uma frase que realmente impressiona a gente. A frase que o Cláudio Castro falou é que não havia garantias, pois aqui é Brasil. Ele fala assim, ó, isso aqui é Brasil, ninguém pode te dar garantias. Foi essa frase que o governador falou aos representantes norte-americanos. E aí, gente, para finalizar com tudo de fato, o Cláudio Castro ontem, acredito que ele se posicionou, né? Acredito não, ele se posicionou. Ele emitiu uma nota e nessa nota ele desmentiu, né, no caso, o colunista Lauro Jardim, que trouxe a informação das falas dele durante a reunião com os representantes da 777 Partners, onde ele dizia que aqui era Brasil e não haveria garantias para os americanos. Ele ainda prosseguiu na mesma nota, afirmando que as pessoas que hoje estão sob o comando do Vasco não estão à altura do clube. Ele não especificou se essa fala estava sendo direcionada aos representantes norte-americanos ou ao presidente Jorge Salgado e ao vice-presidente Carlos Roberto Osório. Porém, o que finalizou com tudo na fala do governador foi o seguinte, quando ele disse que o Maracanã deve ser administrado por clubes e não por empresas, dando a entender que, de fato, está ao lado do Flamengo no processo da licitação. Lucas, o que é um processo de licitação? Um processo de licitação é um processo para administrar o Maracanã, para que o governo entregue nas mãos do Vasco, do Flamengo ou do Fluminense o Maracanã para ser administrado nos próximos anos. Esse processo estará acontecendo em 2023. Era para acontecer no final do ano passado, mas houve a transferência, o adiamento da leitura dos contratos e
Estranhamente, coincidentemente, o contrato do Vasco era o melhor que estava à mesa naquele período, junto com o Legends, que é uma grande empresa no mercado internacional, junto com o W Torre, enquanto o Flamengo não havia tido nas mãos uma proposta, um projeto realmente que encantasse tanto quanto aquilo que estava em mãos por parte do Gigante da Colina. Esse processo foi adiado, né? Mas, enfim. E aí, depois disso tudo, ontem o Cláudio Castro ainda soltou em nota essa fala aí muito infeliz, com todo respeito ao governador que ele é do Rio de Janeiro, dizendo que, no caso, é para o Maracanã estar nas mãos de clubes e não empresas. Então chateia demais. O Romário se posicionou. O Romário, na mesma nota do Cláudio Castro, bateu palminha, elogiando. Aí ontem teve problema também com a filha do Romário. Foi uma bagunça toda nas redes sociais. Mas a gente vai falar sobre isso mais a fundo no Fala Gigante. Então até por isso eu falo, voltem aqui para vocês ficarem por dentro de fato de tudo que está acontecendo. A gente vai trazer tudo direitinho, né, esclarecendo a situação. Mas o que eu tenho a falar de informação nesse momento é isso. Além de toda essa confusão envolvendo o Maracanã, o Cláudio Castro disse que é para o Maraca estar nas mãos de clubes e não de empresa. Coincidentemente, o mesmo governador, ou a mesma pessoa que estava na final de Libertadores ano passado, ao lado do presidente Rodolfo Landim, presidente do mesmo Flamengo, que também busca a licitação do Maraca. Tráfico de influência? Será? Não sei, mas é contra tudo e contra todos. A gente fica por aqui. Este foi Acorda Vascão, primeiro vídeo, né, desta segunda-feira. Vamos terminar num clima um pouquinho mais alto. E aí eu chego aqui na frente e falo. Conto com você já. Não vou falar muito. Só vou pedir, se inscreva, cara, na boa. Ajuda o nosso crescimento aqui no canal Gigante. Queremos muito chegar aos 85 mil inscritos. Então conto com você que tá aí do outro lado. Fique com Deus. Vamos que vamos. E como eu sempre falo aqui no canal, ó, saudações vascaínas.